estava lembrando de uma história, de um evangelismo que eu fui e compartilhar, né, acerca disso. Deus tem falado muito comigo esses dias sobre falar dele, sobre confessar Jesus Cristo, sobre isso. E eu lembrei um tempo atrás, alguns anos atrás, eu no evangelismo, acho que foi, não lembro se foi 2018, 2019, eu estava com uma equipe e nós saímos num bairro carente lá do Peru, onde eu morava. E quando nós saímos, as pessoas foram saindo da casa e pedindo oração, algumas. E aí eu lembro eu conversando aqui com uma pessoa e a outra parte da equipe conversando com outra pessoa, com uma senhora. Aí de repente uma das meninas falou assim pra mim: Jô, ela tá te chamando, vem aqui. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei perto dela, ela disse assim: eu tenho medo de orar. Eu estranhei, eu falei assim: medo de orar, medo de conversar com Deus? Eu falei assim: eu não entendo, né? Aí eu: mas como assim? Como assim você tem medo de falar com Deus, de conversar, de expor seu coração? Ela: eu nunca fiz isso. Aí eu: não, mas então eu vou te mostrar, é bem fácil. E eu bem alegre, comecei a brincar e a conversar com ela. E aí eu mudei de assunto, né, para não ficar aquela coisa assim de nossa, né, aquela coisa que nosso Jesus, ele é tão simples, ele é tão maravilhoso. Aí eu fui conversando com ela, saber do dia a dia dela, do que ela vive, da família dela, da casa, a gente conversando, rindo e tal, conversando. Eu falei: então tá, então eu vou mostrar pra você como conversar com Deus. E aí ela foi repetindo as minhas palavras. E eu abracei ela, aqui a gente olhando, e eu falando assim: obrigada por esse dia, eu agradeço pela vida do meu filho hoje, ele fez isso, isso e isso. E eu fui conversando com ela, ela foi repetindo, e eu sorrindo, e ela foi sorrindo. Eu falei: vamos conversar com Deus. E assim foi indo. E aí no final ela aceitou e falou, né? Eu fui falando as palavras e ela foi repetindo sobre aceitar Jesus Cristo. Ela falou: eu aceito, eu creio em Jesus Cristo como meu único Senhor, Salvador da minha vida e tal. E a gente conversando, quando terminou aquela oração, aquela conversa, olha aí, olha, isso é a conversa com Deus, isso é o que Ele quer. Foi fácil? Ela: foi. Eu falei: é isso, todo dia você pode fazer isso. E foi bom, foi maravilhoso, sabe? Aquele dia os céus ficaram em festa, nós ficamos em festa, porque uma senhora naquele lugar não tinha conversado, sabe? Não tinha tido essa intimidade. E eu tenho certeza que o Pai se revelou muito mais a ela daquele período adiante, com certeza já estava, né, se revelando, gerando algo no coração dela. Então é um momento de muita alegria. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre aceitar Jesus, declarar, confessar Jesus Cristo. E eu lembro que eu tinha bastante resistência alguns anos atrás, antes de período de conversão e tudo mais, apesar de eu ir na igreja e ouvir a palavra ser ministrada, eu ficava tipo: para que isso, né? E aí eu lembrei, né? Voltando alguns anos antes dessa história desse evangelismo que eu estava, e tem vários casos, glória a Deus por isso, de pessoas confessando e crendo, né, em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Claro que existe todo um processo também, né, que a gente tem que declarar, confessar, mas tem algumas coisas a mais que a gente precisa, né? Na verdade, quando a gente coloca Ele na nossa vida, a gente vai mudando, vamos melhorando, a gente vai se alimentando dele, enfim. Mas aí voltando alguns anos antes, como eu, né? E eu? Como foi que eu confessei Ele? Como foi, né? Tudo isso. E eu era bastante resistente. E eu lembro que eu sempre ia para a igreja. Inclusive eu acompanhava meus pais, né, na missa e tudo mais. E eu olhava ali, né, pra imagem ali de Jesus e eu ficava: não, é esse daí, né, tal. E eu sabia, né, na minha cabeça ali que era o Filho de Deus e tal, que eu tinha vindo e etc. Mas eu não conversava com ele, né? Eu não tinha intimidade com ele. Eu só sabia que ele estava ali, que eu sabia da história que eu tinha escutado falar. E aí, passado algum tempo, lá estou eu,
uma amiga minha me chamou para um culto. E aí lá eu vi uma missionária lá na frente. Aí eu, meu Deus do céu, esse povo é cheio de coisa. Eu tô rindo porque aí a mulher lá e falando um monte de coisa. Eu muito tímida, muito resistente. E aí ela falou assim, do nada, teve uma revelação. Ela falou assim, segura essa menina aí que está com a camisa de xadrez. Eu lembro até da camisa que eu estava. Aí eu, dentro de mim, eu falei assim, ah não, meu Deus. Logo eu calei aqui, falei, meu Deus, não estava fazendo isso comigo não. Eu queria assim, enfiar minha cabeça no lugar, que eu não queria ser exposta ali naquele momento. Eu falei, não tinha costume, né, de ir na igreja. Aí falou assim, segura aí, dá um abraço nessa menina. Aí a minha amiga estava do meu lado, mas a minha amiga me conhecia, descia e falou, era cheia do não me toque. A minha amiga ficou até meio sem ação. A senhora do outro lado ficou sem ação. Aí veio uma pessoa lá da igreja, me abraçou e eu fiquei de cabeça baixa, quietinha. Falei, oh meu Deus, só que a missionária, né, falou tanta coisa boa. E eu recebi. Eu aqui quietinha, só recebi. Aí eu falei, ufa, glória a Deus, ela só queria declarar algumas coisas. Ela foi muito usada, falou muita coisa de Deus mesmo. Aí ela achou pouco, teve um decorrer ali do culto. Aí de repente ela fala assim, vem aqui na frente. Aí eu, oh meu Deus, ela não tá fazendo assim não. Misericórdia, lá vai, eu vou morrer de vergonha. Eu já tava morrendo de vergonha lá onde eu tava, agora eu vou ter que ir lá na frente. Aí eu fui, morrendo de vergonha. Só que eu já fui ali cheia de resistência. Se ela pensa que ela vai vir com alguma coisa aí pra me empurrar, eu não entendia nada do que o Espírito Santo é capaz de fazer. Muita coisa, né? Mas aí quando eu fui toda resistente. Aí quando eu cheguei lá, ela falou assim, você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Cara, eu levantei os ombros, tipo, me achando que eu já tinha total ali liberdade para falar o que eu falei. Eu falei assim, eu já creio. Eu tava tão nervosa quando falei nem creio. Eu falei, mas eu já creio. Tipo assim, que pergunta é essa, né? Já sabia lá dele. Aí eu me calei. Aí ela só fez assim, ó, tá bom. E aí passou alguns anos. Eu passei em alguns cultos, outras igrejas, e Deus foi ministrando mais minha vida, Deus foi transformando mais minha vida, me movendo mais, eu fui tendo a liberdade, conhecendo mais o que o Espírito Santo faz, e maravilhoso, tudo mais. Deus, me chama para fazer missão. Resistências ou não, e muita coisa, tem todo um processo, aceitei. Estou lá na escola de missão, numa base missionária. Aí tem um período lá que a gente tem a gente tem o nosso período de meditação a sós com Deus, né? E assim que acorda e tal, e eu escolhia o meu período debaixo de uma árvore. Lá é meio a natureza e tal, e eu ficava lá conversando com Deus, assim, nesse período. Eu estava, acho que na metade desse curso teórico. Aí eu estou lá lendo alguma passagem que no momento eu não lembro, e veio exatamente assim, você me negou. Aí eu, você não me confessou. Aí eu, como assim? Eu não neguei ninguém, não. Aí veio assim, me negou. Você não me confessou na frente das pessoas. Aí eu me lembrei exatamente desse dia que essa missionária me chamou lá na frente. E era só falar assim, sim, eu aceito, eu creio em Jesus Cristo como meu único Senhor, Salvador e Mestre da minha vida. É Ele que eu quero, é Ele que eu amo. Era isso. Hoje, se me chamarem, eu vou 10 milhões de vezes. Mas naquele período não. E Ele me trouxe a memória. E aí quando me senti tão envergonhada, tão triste, porque eu tive a oportunidade de ter feito isso, eu não fazia. Claro, né? Um período de ignorância, não entender, mas eu já estava no curso missionário. Eu já tinha assistido aquele filme de Jesus Cristo e chorado horrores, ou seja, eu já sabia, né, muito mais da história dele do que ele viveu por nós. Eu já tinha até falado dele em pregação, sabe, no momento ali. De repente, eu já estou no curso missionário e de repente eu explico que eu não tinha feito o principal. E aí, no momento da minha meditação, eu fui lá na frente. Aí eu olhei pro pessoal, tava os alunos, os obreiros. Aí eu falei assim, você que vai
parecer estranho. Mas eu estava conversando ali, meditando na palavra, meditando, conversando com Deus. E eu queria pedir perdão aqui na frente de vocês para Deus. Porque teve um momento que eu poderia ter confessado que Ele é o meu Senhor e eu não confessei. Então eu quero pedir perdão a Deus aqui perante todos. E eu quero declarar com a minha boca que Jesus Cristo é o meu único Senhor, Salvador e Mestre da minha vida. E eu fiz isso. E eu falo para você, se você nunca fez isso. Ah, mas está na Bíblia. Romanos 10. Romanos 10 está falando. Agora eu não estou lembrando o versículo agora, a mente, nesse momento. Mas é Romanos 10. Está dizendo lá, quem crer e confessar a Jesus Cristo como seu único Senhor, Salvador e Mestre será salvo. Então, não perca a oportunidade. Sabe, às vezes a gente coloca tanta resistência com algumas coisas. Vamos fazer o mínimo. Deixa Ele ser Senhor. Mínimo não, né? Isso é o mínimo, realmente é o mínimo que a gente pode fazer. Permita que Ele seja o seu Senhor, mas declare, Senhor, Jesus Cristo, eu quero que seja o meu Senhor. Ele é o seu Salvador, Ele é seu Mestre. Então não perca a oportunidade de declarar. Se tiver a oportunidade, declare. Declare para quem quiser. E viva isso, né, gente? Tem que... Ah, tá, declarei, agora eu sou santo, sou perfeito. Não, não é assim. Infelizmente não é assim. A vida é um processo e todo dia a gente tem coisa a melhorar, a mudar, a ser transformada, a se arrepender e se encher da presença dele, buscar mais ele, buscar o Espírito Santo para que ele vá movendo. Mas nós temos que confessar. É o mínimo que ele merece. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.